Hoje nós vamos falar sobre paraciclismo e eu vou entrevistar o Rômulo Lazzaretti, que é o coordenador da seleção brasileira de paraciclismo. O Rômulo é um italiano muito louco, vocês vão conhecer ele aqui, eu chamo ele de Papi. E o Rômulo tem uma loja aqui em Brasília, vou mostrar um pouquinho da loja, a gente vai fazer uma entrevista com ele, vamos falar um pouquinho sobre paraciclismo, vamos dar um pouco de risada, que ele é um figuraça. Ó o óculinho, ninguém sabe pra onde eu tô olhando. Ah, moleque, adorei essa ideia, valeu, Casey. Lazzaretti, pra quem não conhece, Lazzaretti também é uma marca de bicicleta produzida lá na Itália. Ó, essa aqui é uma bike deles, ó. Certo? Essa é um pinhão fixo, uma bike urbana. Aí, ó, Lazzaretti Corsa. Telefone para quem precisar. E aquele ali é o velho doido, quer ver? Fala, papi! Hã? Olha o sorriso. Então, peraí. Eu já entrei falando besteira. Exatamente. Fala aí. Primeira cagada que você falou, que aquela Lazzaretti não é uma Lazzaretti, aquela é uma Trek que foi... Pintada, um genérico. Pintada, uma vintage muito bonita que pesa 6,5 kg. Entendi. Mesmo sendo fixa. Essa aqui é uma Lazzaretti original, ó. 1984. Essa bike é 84. Peso 9,5 kg. É, freio Delta, famoso freio Delta que não funcionava. Pedivela Chorus. Roda é atual, então, mas que vale mesmo é o quadro. O quadro é uma obra de arte. Então, moçadinha, estamos aqui. Pera aí, ajusta aqui, porque pô, você tá mais baixo do que eu, velho. Aí, ó. Pronto, ó. Senão a cabeça. Se quiser. Eu vou abaixar aqui, ó. Porque a gente fica assim. Pronto. A gente fica juntinho, já se abraçou mais do que isso. Então, estamos aqui. Tô aqui com o Rômulo, Papi. Mostramos ali a fachada da loja, vocês já viram. E a gente vai falar um pouquinho sobre paraciclismo. O Rômulo é italiano. Qualquer palavra que ele falar nesse ítalo-português que ele fala, eu vou traduzir para vocês, que eu fiz o curso de italiano Terra Nostra, aquele da novela. Então, nós vamos... Não esquece de terminar cada frase com aquele eco, que parece o Berdinazzi. Então, vamos lá. Papi, fala um pouquinho do surgimento do paraciclismo no Brasil e da história, como que a gente chegou onde a gente chegou. Ecco. Prego. Ecco. Então, coloquei todos os ecco e vamos embora. Então é o seguinte, o paraciclismo no mundo acontece nas Olimpíadas de Roma em 1960. Então já eu tinha alguma ligação com o paraciclismo em Roma. No Brasil aparece em 1994 com o Rivaldo Martins, que foi o primeiro atleta paraolímpico, o primeiro ciclista paraolímpico que realmente deu uma possibilidade de história nesta modalidade. Em 96, Atlanta, nas Paralimpíadas de Atlanta, Rivaldo comigo, eu fui convidado naquela época pela CBC e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro a acompanhar o Rivaldo na qualidade não de técnico, que nem existia essa função, mas realmente como intérprete, vamos dizer, era a primeira Paralimpíada do ciclismo. Então, pegaram um cara que estava aqui em Brasília, que conhecia, que era conhecido, e pronto. A evolução do ciclismo brasileiro foi fantástica nesses últimos 20 anos. Teve um crescimento vertical muito grande. Então, em 96, um ciclista, em 97 e 98 no Mundial dos Estados Unidos, 4 ciclistas, para chegar hoje, em 2016, nos Jogos do Rio de Janeiro, com inscrito 250 ciclistas e 5 participando dos Jogos Paralímpicos do Rio. Então aqui é uma evolução muito grande que não teve nenhuma modalidade paralímpica, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. E a gente teve dobradinha já, não teve? Teve. Né? A gente teve eu lembro desse vídeo que você me mostrou aqui, que é emocionante, né? É muito, muito bom, realmente foi... Ciclismo paralímpico, como qualquer modalidade esportiva, precisa de resultado. O resultado no ciclismo paralímpico começa com o Suerido Gori, foi em 2012, primeiro campeonato mundial, ele ganha em Bologna, na Itália. Mas, uma cosita, que o Papi, né? Campeonato mundial, primeiro campeonato mundial para ciclismo na Itália.
Então, realmente é uma coisa fundamental para que essa modalidade tivesse um sucesso não imediato, porque nós demoramos quase 16 anos para ter esse resultado, mas contínuo. Bocogna em 2012, bicampeonato em 2013, campeão mundial de scratching na pista e Águas Calientes, México. Só explica o que é o scratching. Sim. Então, o scratch é uma modalidade de pista, de velódromo, que é como se fosse uma prova de estrada, onde que partissimo de 16 a 24 ciclistas. No caso da prova do Suelito, eram 19, exatamente 19. E foi uma prova fantástica, e Suelito dominou realmente aquela prova, e o primeiro campeonato mundial de pista que nós ganhamos. Fora as participações em Pan-Americano, são 18 medalhas entre ouro, prata e bronze. E fora as Copas do Mundo, que uma foi ganha pelo grande amigo nosso, que era João Schwitter. Realmente foi, tem uma memória fantástica dessas provas do João. Deixou muita saudade. Para quem não sabe, o João era um atleta aqui de Brasília, muito querido por todo mundo, e ele se acidentou. Ele estava andando de moto, ele sofreu um acidente com um caminhão e ele faleceu há 2 anos atrás, não é isso? 2 anos atrás. 2 anos atrás. Então, pra gente foi uma perda. É um cara que vira e mexe a gente passando e em determinados lugares, a gente lembra dele. Então, e era um cara muito, muito forte. Muito forte. Né? Eu me lembro da gente brincar, o João tinha um problema no braço, sim. Então ele não pedalava em pé. Né? Não conseguia dar esse prazo. Então eu me lembro que quando o pelotão chegava pro sprint, a galera falava, acelera aí, porque senão o João dá na sua cabeça sentado, né? Então... Eu me lembro do João lá no México, em Guadalajara, no Pan-Americano. Ele ganhou a medalha de ouro na perseguição pista com a bicicleta, que é fantástica. Eu acho que você deveria depois dar um look naquela bicicleta. Que era uma bicicleta Lazzaretti de 1980, o quadro. Ele fez um tempo na perseguição de 13,57, acho, não me lembro muito bem, que era 3 segundos, simplesmente 3 segundos acima do recorde brasileiro de elite. Depois que ele faleceu, logo em seguida nós organizamos a Copa Brasil, que seria um campeonato brasileiro de paraciclismo, no nome dele. Até hoje o troféu de João Schmitt é o troféu que a gente entrega com muito carinho, com muita saudade. E ter conhecido o João foi fantástico. Ter tido ele como atleta foi um orgulho fantástico, muito, muito, muito grande realmente. E Brasília se lembra, o ciclista de Brasília se lembra dele. Cara fantástico, nota 10. Quais são as modalidades de como que o paraciclismo é desenvolvido? Porque a gente assiste paraciclismo na televisão, é C, T, são um monte de siglas, né? Então vamos tentar explicar isso pra galera. Tá, então são 3 classificações gerais, né? C são todas as classificações de amputados, normalmente são amputados. T de triciclo, então são DM. E depois HC são hand cycle. Hand cycle, que ele fala, hand cycle. Hand cycle, é pedalar com a mão. Yes. Resumidamente assim, basicão. Shazam, o Papi tentou explicar, ficou uma bosta a explicação dele sobre as classes e as divisões. Então, Sivati, explica pra gente como é que são divididas as categorias de paraciclismo. Se o Rômulo ver isso vai me matar. Bom, qualquer desporto, paradesporto, precisa de classificação, acabei de falar disso. No paraciclismo a gente tem 13 classes funcionais. A gente tem 5 de handbike, que são aquelas bicicletas onde o atleta usa a propulsão com os braços. A gente tem 5 classes de ciclismo, que são as bicicletas normais ou que tem algum tipo de adaptação. A gente tem 2 classes de triciclos e uma classe de tandem. Só para explicar um pouquinho, quando ele fala as classes, tenho 2 classes, ou seja, no triciclo você tem 2 possibilidades de triciclo. Então, por exemplo, na classe C ele vai explicar o que cada letra significa. Mas na classe C, por exemplo, vai de 1 a 5, não é isso? O 1 é a mais simples. Exato, não é a mais simples. São os atletas com maior comprometimento das funções. Então o cavalo está falando ao contrário. Então o C5 é aquele que tem a limitação menor.
Isso. O C1 é o maior. cara que tem a maior limitação. Então são 5 classes dentro do ciclismo. A letra antes da classe é a primeira letra de um nome, no caso C de cycling. Então são aqueles atletas que usam as bicicletas normais, às vezes alguma adaptação em função da deficiência. As H são as do handbike, também de 1 a 5. A T é de triciclo, são 2. E B é só B, que é de blind, né, de cego, são os tandems. E aí eu te pergunto o seguinte, você já trabalhou com vários atletas. Sim. Existe uma diferença muito grande de treinamento? Que dica que você daria para uma pessoa que tem uma certa limitação e que quer entrar no ciclismo, quer investir? Que diferenças o treinamento desses caras tem com relação ao treinamento de um ciclista comum, por exemplo? Na classificação C, que seria um ciclismo normal, então não tem nenhuma dica paralela. Existe um técnico, existe exatamente aqueles dados, aquelas planilhas técnicas que é igual a um ciclismo olímpico. Não tem nenhuma diferença, é claro, adaptada pela deficiência, ou várias deficiências do ciclista. É o caso do Suelito, por exemplo. No caso do Suelito. Suelito é um outro atleta nosso, multicampeão, e o cara, ele pedala, ele só tem uma dificuldade, ele não tem tanta força, o caso dele é ombro, né? Não, ele tem uma perda, 80% do braço esquerdo, então não tem nenhuma facilidade de poder comandar o guidão no lado esquerdo. Então ele tem essa limitação, então praticamente ele pilota a bike só com o braço direito. Exato. Mas a bike que ele usa é exatamente igual a nossa. Exatamente igual a né? nossa. E, logicamente, que ele faz um trabalho de força de membros superiores e tal para controlar ali, como todo ciclista tem que fazer. Claro. Mas o foco do treinamento dele é perna. Perna, e aí segue planilha igual todo mundo. Só para confirmar o que você está dizendo agora, hoje, nesse momento, o Suelito está na volta do Uruguai, com a Memorial Santos. Ele ainda mesmo que tenha 41 anos, é um atleta profissional. Então, ele não tem nenhuma deficiência, vamos dizer, de limitação de treino com os outros ciclistas. Certo. E o Lauro também, e o João também. Também, perfeito. Aí... Vamos para ensaio, que já é uma coisa um pouquinho mais difícil e complexa, porque já não é mais a parte de baixo que o ciclismo convencional tem, é a parte de cima. Além de, vamos dizer, de complicar um pouquinho mais o conhecimento técnico para poder dar um treino a um ciclista desse, é a parte de biométrica, antropométrica do atleta. Então tem uma sudoração diferente, tem um batimento cardíaco diferente. Então não é mais o técnico de ciclismo. É já um técnico especializado nesse tipo de motor, de movimento motor. Então é isso que faz uma diferença muito grande. Já de Malavazzi, que é a nossa melhor atleta, sexta no ranking mundial, ele tem um técnico alemão que passa para ela toda semana uma planilha de treino, que ela acompanha religiosamente, e o retorno é cada 60 dias, ou ela viaja ou ele vem aqui no Brasil. Então é uma coisa muito profissional, mas extremamente complicada para quem realmente quer se aproximar a um treino de ciclista de ensaio. Triciclo é completamente diferente de tudo, mas muito mais perto de uma planilha de treino dos ciclistas convencionais. A única coisa realmente é a possibilidade de comunicação com o atleta, mas o resto é igual aos outros. A gente tem ainda os deficientes visuais, né, que usam... A gente esqueceu, é claro que eu adoro tandem, claro. Né, e aí eles usam umas bicicletas que a gente chama de tandem, Sim. que é aquela bicicleta que vai uma pessoa que enxerga na frente. Sim. E vai o deficiente visual atrás. A gente tem um deficiente visual que, além de ser deficiente visual, ele é muito louco, né? Que é nós tentamos colocar o Adalto Belli na frente, pilotando e colocando atrás o jornalista, como se chama? O Weimar? Weimar. Mas também não ia fazer muita diferença. Deram 1 quilômetro, fizeram bonito durante 1 quilômetro, depois deram um tiro e acabaram com 2. Mas sabe um negócio legal de fazer com o Adalto? Eu sei. Não, é o outro, não é assim. Eu vi esses dias uma pegadinha, os caras pegaram um cara, botaram num carro,
E aí botaram um óculos assim nele, ó, e uma vareta daquelas de ir batendo assim, Sim. só que gigante. O cara conseguir de dentro do carro ir batendo a varetinha assim, ó. Aí o cara vinha dirigindo com a vareta assim, ó. Mas olha, no velódromo, acho que foi em Los Angeles, numa Copa, um Mundial, teve um italiano, um mecânico italiano, no intervalo entre uma prova e outra. Era o primeiro dia, ninguém conhecia ele. Então ele colocou o capacete, pegou uma bicicleta, enfiou, ele pegou os óculos, ele pegou uma varinha e começou a rodar no lugar. Todo mundo, sabe aquele negócio de americano? Sim. Uau! Todo... Mas jogou fora tudo, foi fantástico, cara. Uma coisa legal do Adalto é que uma das repórteres da TV Globo chegou pra ele e falou assim: e aí, Adalto, como é que foi e tal? Foi muito rápido e tal. Ele falou: bicho, foi tão rápido que eu nem vi passar. Então, esse cara é fenomenal. Eu convoquei Adalto Weimar numa Copa do Mundo em Roma. Tá? Possibilidade de pódio eram perto de zero. Mas mesmo assim, os dois fizeram a prova brilhante, as duas provas brilhantes. Mas era aquele início, idade também. Sim. Porque Ele mas já era não é novo importante, mais, né? Era importante realmente que alguém se mostrasse. Né? E depois outra coisa, eu adoro tandem, eu fiz tandem pista, olímpico, então levo o tandem desde 2011. Nos Jogos do Rio, agora, o ano passado, nós levamos uma dupla de Santos, a Marcinha e a Fernandinha. Foram fantásticas, chegaram em 9º lugar numa prova de estrada e chegaram em 11º lugar na prova de contrarrelógio. Mas a presença dela, além de ser menina bonita, era um espetáculo, porque realmente é a primeira vez que o Brasil se apresentava com um tandem num cenário internacional como os Jogos Paralímpicos. Pra gente encerrar, aquele cara que tá... Aliás, uma dúvida que surgiu. Você falou que o cara, o pessoal que faz o handbike... Handcycle. Eles têm uma frequência cardíaca diferente, é muito diferente assim? Muito diferente. Então, a primeira vez que eu coloquei um polar na Jade, eu fiquei impressionado, que ela subia, descia com batimento 120, não conseguia subir os batimentos cardíacos. Pela minha santa ignorância, que o negócio de treino para mim o coração tem que ir a 250, eu descer em 2 minutos a 60. Então tem um batimento cardíaco muito inferior àquilo normal, tá? E por isso que ela está com puta de um técnico alemão. Então, uma dica, eu não fazia a menor ideia disso, então você que possivelmente vai usar uma handbike aí, presta atenção e vai atrás de um cara que tenha esse tipo de conhecimento. Mas claro. Outra coisa, o cara que tem uma deficiência, quer entender em que categoria que ele vai entrar, quer entender a melhor forma de treinar, ou até se testar, competições, qual é o melhor caminho para esse cara? Bom, primeira coisa, olha, tem uma fase aqui no Brasil que ser deficiente físico era feio. Então era a própria família que escondia o menino ou a menina em casa, ele não gostava, por exemplo, para convencer o seu marido não foi fácil. Eu tive que viajar 2 vezes para São Paulo, uma vez para o Brusque, e convencer ele sempre me falava, mas falava de uma forma muito agressiva, eu não sou deficiente. Eu falei, você é deficiente, agora você está com uma carreira brilhante. Ele foi campeão brasileiro, estrada elite, porque participou de 2 campeonatos mundiais. Então é um cara que realmente tem um palmarés olímpico de elite fantástico. Ele não queria se convencer que podia estar com a gente. Quando eu convenci ele, primeira coisa que eu fiz, levei para um campeonato mundial em Bordeaux, na França. Bordeaux. Como é que você fala Bordeaux? Porto. Tá vendo? Ele começou a gostar. Ele não ganhou, chegou perto. Aí ele viu que o nível não era tanto, sabe? Tão distante. Muito distante daquilo que era olímpico. E de uma forma fantástica, se entregou completamente a gente. E hoje é o seu lindo corpo. Que é. Bom, então, qual era a pergunta? O cara que tem uma deficiência e que quer se testar, quer saber se ele tem nível, por exemplo, para competir, quem que ele procura? A gente tem, no calendário da CBC, a gente promove 4 provas por ano, que é a Copa Brasil, chamada de João Schmidt.
A primeira, Curitiba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Aracaju. Então, quem morar perto a coisa melhor é se apresentar para uma classificação. É tudo de graça. Eventualmente ele pode participar, eventualmente ele pode... Na CBC, ele se apresenta para a CBC. Naquela prova, no dia da prova tem uma classificação. O nosso classificador mais importante é o próprio Claudio Sivacci, que mora aqui em Brasília. Depois, se quiser, eu vou, no vídeo eu vou deixar o contato dele, que aí se tiverem dúvidas... Exatamente, ele tem uma... Cláudio realmente é um dos caras mais informados sobre esse tipo de técnica classificatória no Brasil. E não ter medo, que é a coisa mais importante, é se entregar para a gente, como fez o Suelido, como fez o Lauro Chama, como fez o João Schmidt, como está fazendo a Jade, como é que 250 ciclistas no Brasil inteiro estão fazendo com a gente. Uma coisa legal de falar é que o Sivacci, que a gente está falando aqui, ele, além de bike fitter, ele também é o treinador da seleção brasileira de paraciclismo. Exatamente. Ele ele tem um cargo de técnico, mas olha, todos os ciclistas têm um próprio técnico. Então, isso eu perguntei para ele. Eu tive com ele na quarta-feira passada e vou encontrar com ele hoje à tarde. Sim, então tá. Aí eu até perguntei para ele que eu queria fazer essa entrevista conjunta. Queria trazer vocês dois para falarem juntos. E aí ele falou assim, não, eu sou o técnico, mas ele falou assim, eu já ajudei um monte de gente a treinar no início, mas depois cada atleta pega o seu treinador específico, porque aí o cara tem que olhar para ele mesmo e tal, e aí vai. Mas olha, o ciclismo paralímpico não é tão diferente do ciclismo olímpico ou da própria seleção brasileira de futebol. Tem um técnico selecionador que hoje é o Tite, que chama... Tite, como chama? É o Tite. Tite, que chama... Fala, Tite, ficou bonitinho. Fala para Tite. Isso, fala Tite. Fala. Tite. Isso, bonitinho. Tite. Mas com a boca assim... Então, tem um selecionador, um convocador, que é o cara, o responsável da seleção brasileira, e nesse caso, todo mundo vem de uma equipe de base, de um técnico de base, etc. Então, ele é tipo aquilo que a gente sempre faz. Numa prova, marca as estratégias. É somente isso. Então, quem é que está forte naquele momento? É o francês, é o australiano, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Marca esse, marca aquele, o sprint então, é seu, né? Isso é o nosso dever com o nosso atleta. Então, é dar um conforto em qualquer sentido, de não se preocupar com absolutamente nada até o dia da prova. E no dia da prova tentar manobrar de uma forma correta, ou de dica vigarista, que existe também no ciclismo, esse tipo de paralelo, fazer para que tudo dá certo. Sobre esse negócio de dica vigarista, a prova que o Lauro Chama ganhou a medalha de prata no Rio, foi um dia, penso, inesquecível. Eu tenho tanta lembrança de ciclismo na Europa, mas igual aquilo que eu senti naquele dia, foi incrível. Mas tem um vídeo, inclusive. Tem um vídeo. Eu vi um vídeo seu. Sim. Não lembro se você que me mostrou, mas na chegada, você e o Sivacci... Sim, exatamente. Mas teve a confusão antes. Então, primeiro, a morte do iraniano, aquele acidente brutal que aconteceu. Então, sabe, é aquele dia que você não tinha que ter saído de casa. No desenvolver da prova, Lauro ataca, a gente atrás com o carro, tentando falar com ele para não fazer o que estava fazendo, mas ele era super empolgado, com os amigos na tribuna, com a mãe, com a namorada, com o celular, com o quepo. Então, na última volta, a gente viu o Lauro sobrar. Aí, quando o Lauro sobra, o sul-africano, não, o holandês, que era holandês, quem é que ganhou? O holandês pega o vácuo de um carro da Holanda. Aí o comissário do nosso lado fala, pronto, ele viu, está tudo certo. Mas o Lauro estava sobrado. Aí de repente, Lauro se recupera, 3 km, grande chegada, chega em segundo lugar, holandês em primeiro lugar. Então, sabe, aquele dia que deu tudo errado, e no final dá tudo certo. Aí eu começo a acreditar que Deus é brasileiro mesmo. Gente, é isso aí. A gente vai descer um pouquinho ali na loja, vamos mostrar umas bikes. Tem que mostrar aquela bike do João, que ele ganhou, porque é história. Então, um pouquinho de história para vocês, um pouquinho de bikes de entrada. Vamos ver o que a gente vê lá e a gente mostra o que tiver lá. A gente Beleza? mente. Valeu! Estamos aqui na loja, a galera sempre pede para a gente mostrar bikes de entrada ou bikes nacionais.
Então eu vou mostrar duas bikes nacionais, são as duas que ele tem aqui. Não são assim de entrada, né? São umas bikes já intermediário um pouquinho para cima, mas acho que são duas bikes que vale a pena mostrar. Deixa eu inverter a câmera aqui. A bike é essa bike Sense, certo? Ela tem o quadro todo em carbono, os componentes são bons componentes, tá vendo? A gente tem um componente Ritchey, FSA, então só componente bom. Ela vem montada com um grupo 105 de 11 velocidades, uma roda Shimano RS e o grupo 105 2016. A bike tá bem bonita, eu vou afastar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. O grafismo da bike tá bem bonito. Tá vendo? Ela tá bem preta, um preto fosco, assim, uma coisa bem bacana. Tá realmente bem bonita a bike da Sense. Olha aí, mais um pouquinho. Tá vendo? O selinho, o canote de selinho também é da Ritchey. A bike realmente está muito bem montada. E o preço dela é 9.500. A segunda bike nacional que eu acho que vale a pena mostrar é essa Code. É uma Code SK1. Ela é toda de alumínio e o garfo é de carbono. Ela vem com roda Vezan Spin e montada com Shimano Tiagra. Ela tá com um grafismo bem bacana também. Os componentes são da própria Code, tá vendo? Você pode ver o selim, canote de selim. Ali a gente tem os espaçadores da Code aqui, ó. A mesa da Code. Certo? A Code é uma marca que fabrica bastante coisa. Vou mostrar ela de frente aqui. Então, é uma outra bike. Essa aqui já é um pouco mais acessível. E ela tá saindo a 6.500. Beleza? Mais uma bike nacional. Para quem tá querendo trabalhar aí na faixa dos 6.000, 6.500 reais. Além disso, eu vou mostrar algumas outras bikes aqui, ó. Aí a gente vai para a ala. Aqui a gente tem uma Basso, é uma bike mais antiga também, vintage. Combina com o dono da loja, que também é vintage. Não é que ele é velho, ele é vintage. Aí a gente tem um quadro Pinarello Dogma, uma Pinarello de pista. Essa bike inclusive foi do João. O João disputou alguns campeonatos e ganhou alguns campeonatos com ela. Valeu, obrigado. Depois a gente tem uma Colnago Ferrari. E vamos agradecer o rapaz do trânsito que tá buzinando. E uma Wheeler de contra-relógio. Aqui é só avião, ou seja, pendurado só avião.